Bom dia, meus amigos, tudo bem? Quem vos fala aqui é o pastor John Washington Divino. Estou gravando este vídeo para chamar a atenção dessa feita dos senhores pastores, principalmente aqueles que não têm conhecimento dos seus direitos e conhecimento dos direitos da instituição chamada igreja. Senhores, quero chamar a atenção dos senhores o seguinte: existe um órgão competente judicialmente chamado STF. Muitos já ouviram falar do STF, já passou em jornais e sempre os jornais falam do STF. STF que significa Supremo Tribunal Federal. Ah? Qual é o papel do STF? O papel do STF é fundamental, é assegurar os direitos constitucional, religioso e os direitos humanos. E de punir, caçar os políticos corruptos. Foi esse papel que teve o STF quando cassou o mandato da Dilma e do Lula e outros. Mas não é sobre só o STF que eu vou falar. Estou falando também aqui, quero chamar a atenção dos direitos que assegura os direitos dos pastores e das igrejas. Igrejas que eu falo é o povo, tá? E os salões da igreja que por lei não se pode fechar independente de pandemia. Assegurado na Constituição, que está acima de tudo e de todos, o STF, eles são sabedores que o inciso 6º diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício do cultos religiosos. Garantido da forma da lei a proteção os locais de cultos, seja no público, no ar livre, ou seja dentro do salão da igreja e suas liturgias. Esse inciso garante os direitos às pessoas cultuar no ambiente domésticos ou em lugares públicos. Os senhores pastores que não têm conhecimento sabiam disso? Nenhuma guarnição pode parar os cultos evangélicos. Nenhuma guarnição pode parar os cultos evangélicos. Nenhuma guarnição de polícia, nenhum vereadores e nem prefeitos pode fechar as igrejas evangélicas. Por quê? Significa que nenhum governo ou governador pode proibir e coibir os cultos evangélicos. Louvado seja Deus. Não pode. Sabe por que não pode? Está registrado na Constituição que eles não podem fechar nenhuma igreja. Nem pode agir no sentido de obrigar as pessoas a pararem de adorar a Deus, ou parar de ir para o culto, ou fechar. Tá? Está na Constituição Federativa Brasileira desde o ano de 1988. O assegurado os direitos da instituição religiosa, ou seja, das igrejas evangélicas. É garantida a liberdade de cultos religiosos. No inciso 7º do artigo 5º, afirma que é assegurado nos termos da Lei 9.982, regulamentado na Lei 6.923, desde o ano de 1981, que escreve
a aplicação deste direito aos religiosos. Ou seja, dentro das organizações militares, nós podemos pregar a palavra de Deus, hospitais públicos e particulares. No artigo 2, esses serviços de assistência religiosa, existe 70 incisos que tem por objetivo assegurar uma vida e a qualidade dos nossos países, ou seja, e a liberdade aos evangélicos. Porque o nosso país é laico. Isso está na Constituição desde do ano de 1988. Senhores pastores, é a Constituição Federativa Brasileira que está acima de todos. A Constituição está acima de pastor, de vereador, de prefeito, de deputado estadual. A Constituição Federativa Brasileira, junto com o STF, está assegurado nos artigos 5º, no inciso 6º e 7º, que não pode fechar as portas das igrejas e que os evangélicos têm direito, sim, de cultuar a Deus. Eles querem proibir, eles querem coibir, eles querem eliminar as igrejas evangélicas. Enquanto eu estiver vivo, o pastor John Washington Divino, que sou juiz de paz, estou me formando para juiz arbitral, eu não vou me calar. Eles estão lutando para eliminar as igrejas evangélicas. Vem cá, eu vou lhe fazer uma pergunta. Os senhores que querem eliminar as igrejas evangélicas, então vai se dar vazão o quê? O catolicismo, o espiritismo, o candomblé, é isso que vocês querem? A viadagem que está aí no mundo, é isso que vocês querem? Porque a Bíblia é contra toda essa patifaria. E outra coisa, eu lhe asseguro que se Deus permitir, eu serei pré-candidato e em nome de Jesus eu posso lhe garantir que eu posso estar eleito em 2022 para deputado federal, para eu lutar por essas causas e defender o meu povo dentro da Constituição brasileira, federativa brasileira, dentro dos artigos e Código Penal da lei. Os senhores que querem destruir as igrejas evangélicas, só vai destruir as igrejas evangélicas se passar por cima da Constituição. Enquanto existir STF, enquanto existir Constituição, os senhores não podem proibir, coibir a prática de cultos religiosos, porque os senhores não estão acima da lei. Os senhores prefeitos, vereadores, seja quem for, não está acima da Constituição Federativa. Então deixa o povo de Deus em paz. Você que quer destruir os cultos evangélicos, tem até falsos pastores apoiando a destruição das igrejas evangélicas. Vocês têm que tomar vergonha na cara. Vocês têm que respeitar a Constituição Federativa Brasileira. Outra, a Bíblia Sagrada, ela virou patrimônio público. Existe uma lei regulamentada que dá acesso à Bíblia Sagrada até nos tribunais de justiça e também dentro das câmaras de vereadores. Então respeita a Constituição Federativa Brasileira, rapaz. Vocês não estão acima da lei. Outra coisa, o asseguramento, o seguro dos cultos religiosos, como dizem vocês, está seguro na Constituição desde o ano de 1988. Foi regulamentada no ano de 2000. Tá bom para vocês? Foi regulamentada no ano de 2000. A lei que dá liberdade de cultos públicos nas praças, nos quartéis, nos órgãos judiciários.
e também nos ambientes e os locais de culto. Vocês não vão exterminar as igrejas evangélicas, porque a igreja tem dono e o dono dela é Jesus. Existe uma lei que o exército brasileiro interviu quando a Igreja Católica Apostólica Romana queria proibir. Eles proibiram a época dos evangélicos pregar em praça pública. O povo evangélico não tinha respeito nesta época e o exército brasileiro interviu com a lei e desligou a Igreja Católica do sistema de governo. Existia uma época que era a Igreja Católica que mandava. Mas a lei, que é normas criadas pelas autoridades, está na Constituição, que os evangélicos têm direito de culto, sim. Senhores pastores, levantam a cabeça, abre as igrejas, porque não existe guarnição policial dentro do respeito aos senhores policiais, mas dentro da Constituição, polícia, seja militar, civil, não pode fechar as igrejas, não pode prender os pastores, porque está pregando a palavra de Deus, dentro do respeito aos senhores. Então, abram as igrejas, vai fazer os cultos. Porque se eu sou o pastor presidente de uma igreja, ela ia estar aberta as portas. Isso é chantagem psicológica e emocional. Tá bom? Então tá aqui o recado. Veja o seu direito segurado constitucional na Constituição Federativa e Brasileira, que você tem direito a cultuar ao Deus vivo, o Todo-Poderoso. Deus abençoe a minha pátria. Fica com Deus. Tá? Eu peço àqueles que acreditam em mim que possa estar orando para que eu possa sair deputado federal para defender a minha pátria e principalmente o meu povo evangélico, servo do Senhor. Deus abençoe a todos.